Hoje o Cidadania está falando sobre os distúrbios do sono. Aqui no estúdio está a neurologista Márcia Assis. Então, doutora, a gente terminou o primeiro bloco falando dos alimentos. Como a alimentação interfere no sono? Interfere bastante? Interfere muito. Dormir com fome atrapalha a qualidade do sono, como também você ter uma alimentação pesada próximo do horário de dormir, vai interferir no seu início do sono. A cafeína contida nas bebidas também atrapalha o início do sono, então o que nós aconselhamos? Que a pessoa possa fazer um lanchinho próximo da hora de dormir, que seja leve, pode ser aquecido, que também ajuda no relaxamento. Lembrar que o famoso chazinho para dormir, né? Desde que ele não tenha cafeína, que seria o chá preto, ele pode ajudar, especialmente por causa da temperatura. Uma feijoada à noite, carnes, pode sim interromper o sono, tanto atrapalhar o início quanto fragmentar o sono. E o carboidrato? As pessoas falam que carboidrato à noite não pode. Exatamente, a digestão é mais difícil e realmente atrapalha o início do sono para algumas pessoas, isso é verdade. As bebidas alcoólicas também, né, elas têm uma falsa ideia de relaxamento. Num primeiro passo, pode relaxar, mas logo em seguida começa a fragmentar o sono e a pessoa acorda muitas vezes durante a noite. Então, não é aconselhável. O cigarro também atrapalha o sono e para as pessoas que têm sono ou para qualquer ser humano que quer ser saudável, ele também não é aconselhável. Algumas pessoas falam que uma noite mal dormida é impossível de ser recuperada. Você concorda? É isso mesmo? Nós ficamos com uma dívida. E existe uma ideia muito errada que a pessoa tem assim, eu não dormi muito a noite passada, hoje eu vou bem cedo para a cama para recuperar. Não é no primeiro dia, quando nós fazemos o registro da atividade elétrica cerebral de uma pessoa que não dormiu numa noite ou que dormiu muito pouco, não é na primeira noite que nós recuperamos. Nós demoramos 3 noites para entrarmos em todas as fases do sono normais. Isso é verdade. O que pode ajudar uma pessoa que teve um imprevisto e que dormiu mal? Um breve cochilo logo após o almoço. Isso ela vai pagar um pouco da dívida e vai ter uma garantia maior que ela vai tocar à tarde um pouco melhor, mais atenta. Mas esse breve cochilo é de quanto tempo, mais ou menos? No máximo 30 minutos. Mais do que isso, a pessoa não acorda bem, ela acorda com sintomas gástricos, com lentidão. Então, pagar um pouquinho da dívida após o almoço e daí entrar no horário certo de sono à noite. Doutora Márcia, outro problema muito comum é a insônia. O que causa insônia? São várias as causas. Existem também tipos de insônia. Tem a pessoa que não consegue, ela deita na cama e ela não consegue relaxar para dormir. Ela começa a pensar em tudo do dia e tentar resolver e começa a ficar irritada e preocupada. Nós chamamos de insônia inicial. Normalmente existe um perfil, aquele perfil da pessoa mais ansiosa. A ansiedade atrapalha o início do sono. Tem a pessoa que deita, dorme facilmente, acorda de madrugada e daí fica acordando ou nem consegue mais dormir até a hora de tocar o despertador. Essa é a insônia terminal. Pode ter relação com algumas doenças também, especialmente a depressão. Tem pessoas que dormem e ficam acordando várias vezes, virando de posição, é um outro tipo de insônia. São várias as causas. Existem medicamentos que podem causar insônia. Existem pessoas que nós chamamos de pessoas hiperalertas. As pessoas preocupadas demais. Que têm um problema e elas ficam agitadas, elas ficam preocupadas, elas ficam 3 dias sem dormir. Então, essas pessoas, elas têm uma tendência maior de desenvolver insônia. Existem doenças que podem se agravar à noite e causar insônia, como tosse, bronquite, refluxo. Tem pessoas que têm inquietude nas pernas, uma sensação incômoda nas pernas. Quando deitam... Que é a síndrome das pernas inquietas? Exatamente. Deitam, sentem esse incômodo, tem que levantar, esticar a perna, voltam, dormem um pouco, acordam de madrugada, com essa inquietude tem que se movimentar. Então, se nós formos analisar, existem doenças da ordem psíquica que causam insônia. Existe um perfil, um comportamento do agitado, do preocupado demais, que pode dormir mal. Existem medicamentos, doenças físicas, doenças médicas, que também podem estar atrapalhando o sono.
E a pessoa deve fazer um ritual, porque com as crianças a gente faz muito isso e as pessoas falam muito que você tem que ir tornando a rotina mais lenta, digamos assim, até a criança dormir. O adulto deveria fazer isso também, encontrar uma atividade no fim do dia que baixasse, digamos assim, que fosse acalmando para dormir melhor? Com certeza. Esse ritual deve ser mantido por todos, especialmente pelos que têm insônia. Eu brinco com os meus pacientes assim que nós não somos um computador que nós apertamos o delete e conseguimos desligar e dormir. Nós precisamos mandar mensagens para o nosso cérebro que escureceu, que é um grande estímulo. A luz do dia nos deixa alerta e reduzir a luminosidade nos ajuda a relaxar. Ler a página de um livro, ouvir uma música. Se você for assistir uma TV de forma desinteressada, só para relaxar, para fazer aquela transição como contar carneirinhos, pode ajudá-lo. A prática de exercício físico, desde que finalize 2h30 antes do horário de dormir, também favorece o relaxamento. Uma das formas de se tratar a insônia é a prática de exercício físico, técnicas de relaxamento, para aquelas pessoas que colocam a cabeça no travesseiro e começam a pensar muito, esse ritual, assim, uma respiração, uma música, vai ajudar muito a fazer aquela transição do nosso dia para o relaxamento e iniciar o sono. E quando tomar remédio para dormir? Quando conversar com o médico, quando existir uma indicação. Nós conversamos com insônia e nós vimos que existem várias causas. Então não adianta você emprestar um remédio para dormir ou pedir simplesmente, doutor, me dê um remédio, eu quero dormir melhor, e você tá só mascarando uma doença. Muitas vezes a situação da insônia é como um iceberg. A ponta do iceberg é o sintoma insônia e lá embaixo está a causa, que causa a insônia. Então não adianta tomar um remédio para dormir, precisa ser estudada a causa da insônia. Você atacando a causa, você controla ou até se livra do problema. Como são muitas as causas, contar para o médico, perguntar se precisa ir no especialista. Algumas vezes precisa-se até fazer um exame do sono, que a pessoa dorme numa clínica do sono, registra a atividade elétrica cerebral, a respiração e se identifica a causa e a pessoa tem o conforto de saber, olha, é isso, eu vou tomar remédio, mas eu vou fazer exercício físico, eu vou criar regras e tudo isso caminha a favor de um bom relaxamento. Existe um distúrbio do sono que chama bruxismo. Queria que você explicasse o que é e como resolver. O bruxismo ele é um ranger de dentes ou pode ser apenas um apertamento dos dentes. É um distúrbio do sono que é visto em conjunto com o dentista. Existem muitas causas odontológicas que causam bruxismo, como uma mordida torta, alteração da posição dos dentes. Isso gera esse ranger durante a noite. E esse apertamento, esse ranger dos dentes durante a noite pode causar fragmentação do sono. Então, a pessoa não tem um sono restaurador porque aperta os dentes. Também pode ser de origem cerebral. A pessoa que está muito tensa, muito ansiosa, ela passa a ter mais ranger de dentes. Então, é um distúrbio do sono que precisa ser visto em conjunto com o dentista. Tratar a causa odontológica melhora muito a situação. Muitas vezes precisa-se de uma placa que protege os dentes, que é usada quando dorme. Quando o bruxismo é muito intenso, nós da área neurológica podemos fazer algum medicamento que favoreça o relaxamento. E a pessoa que fala durante o sono, significa que ela não está dormindo bem? Nem sempre. As parassonias, né, que envolvem falar à noite, andar à noite, que é o sonambulismo, e o terror noturno, que afeta mais as crianças, é um distúrbio do sono considerado benigno, em que a pessoa ela está numa transição, ela não está nem totalmente acordada, nem totalmente dormindo, e ela pode ter comportamentos ou falas indesejáveis durante a noite. Ocorre mais nas crianças e tende a diminuir e desaparecer na adolescência e vida adulta. Existem várias formas. Nós consideramos benigno aquela que só fala, que mexe um pouquinho, que levanta e volta e que vai diminuindo com a idade. Existem casos complexos de agressividade, que a pessoa sai de casa,
corre risco, pode cair da escada, pode até dirigir um automóvel. Nesses casos... Dormindo. Nós consideramos grave e nós tratamos. Muitas pessoas que têm o sonambulismo ou o sonilóquio, que é só falar, elas aprontam à noite e no outro dia elas estão super bem. Não precisa tratar. Quem passa a estar sonolento, a ter muitos eventos durante a noite ou atrapalhar os familiares da casa, nós precisamos conversar com essa pessoa, ver o que pode estar. Só o fato de dormir pouco, de não ter uma regra de sono, pode aumentar o sonambulismo. Então, nós precisamos ver os hábitos, a gravidade, algumas vezes fazer exames e, quando necessário, tratar. Doutora, quem quiser mais informações sobre sono, pode entrar no site da Clínica do Sono, né? Que é www.clinicadosonodecuritiba.com.br. Exatamente, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, nós podemos ajudá-lo a achar um caminho para todo esse distúrbio do sono, com certeza. E na dúvida, procurar um médico, né? Procura o médico, nem precisa ser o especialista. Se aconselhar com o seu cardiologista, com o seu ginecologista, com o seu clínico geral, está acontecendo isso. Será que eu tenho um problema? O que eu devo fazer? Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode participar mandando sugestões de assuntos para a gente debater no Cidadania. O nosso e-mail é cidadania.tvsinal@gmail.com. Confira a programação completa da TV Sinal no blog tvsinal.wordpress.com. Eu espero você no próximo programa. Até lá!